Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vou falar um pouco aqui, colocar um pouco sobre os coros angélicos e as hierarquias. 9 coros divididos em 3 hierarquias. A primeira hierarquia se coloca nos céus. A segunda hierarquia se coloca nos ares. E a terceira hierarquia se coloca na terra. Todos esses santos anjos das 3 hierarquias, dos 9 coros, estão continuamente diante do trono de Deus. Mas quando fala céus, ares e terra, se coloca mais no sentido do campo de ação dos seus desígnios, né? O coro na primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos. Todos os coros de todas as hierarquias, eles têm uma ação sobre o coração, sobre o espírito humano. Mas a primeira hierarquia, a hierarquia do céu, ela é centrada em Deus. Ela não tem uma ação direta sobre outras dimensões da criação, apenas em Deus e no homem em si, principalmente, né? Os serafins, eles são os anjos do amor, e eles comunicam esse amor para toda a criação, principalmente para o homem, a partir de Deus. Os querubins são os anjos do Logos, do Verbo, da Palavra. E o que vem dos querubins para o homem, esse caminho de santidade, de sabedoria, esses dons de crescimento em Cristo, na idade de Cristo. É isso que tem os querubins. E os tronos, eles comunicam a vida que é em Deus, né? A vida que é em Jesus. Os tronos que comunicam, que sustentam essa vida no homem, em toda a criação. No confronto que houve que está relatado lá em Apocalipse, 1/3 dos anjos caíram, mas nenhum desses três primeiros coros da primeira hierarquia. As quedas ocorreram a partir da segunda hierarquia. Daí que São Paulo fala, né? Não é contra o inimigo de carne e osso que combatemos, mas contra os principados e potestades nos ares. Então é onde se encontra a segunda hierarquia, nos ares. E aí que a coisa começa a ficar um pouco interessante, né? Tanto no sentido que é regido nessa segunda hierarquia pelos santos anjos dessas hierarquias, o modo de ação que eles têm sobre a criação, sobre o homem, mas também dos anjos caídos, né? Dessa segunda hierarquia. Então vamos às dominações, que são o quarto coro. O que esses anjos
dominações, o que eles regem. Eles já é uma ação direta aí sobre a humanidade, né? O homem, mas não o homem como indivíduo, que é algo que se coloca mais a partir no contexto da primeira hierarquia, mas os agrupamentos humanos e a criação de um ponto de vista mais amplo. Então, nas dominações, você tem aí uma condução sobre as grandes estruturas de pensamento, ideologias, religiões, todas essas grandes mudanças que tem na história do pensamento, na história da humanidade. Você tem a regência de algum anjo desse coro, quarto coro, dominações. E aí, quando isso é algo positivo, fundador de uma ordem religiosa, alguma corrente de pensamento para o benefício da humanidade, você tem santos anjos que conduzem nesse sentido. Agora, quando você tem essas ideologias e pensamentos, ou até religiões, em que é uma predominância mais do caráter negativo, né? Você tem dominações caídas que atuam nesse sentido. E essa atuação é tanto sobre o campo do pensamento como um todo, das estruturas e organizações ao longo do tempo, que conduzem essas correntes de pensamentos, correntes ideológicas, mas com as suas lideranças, seus fundadores, seus precursores. Então você vê que tem um grande campo de batalha aí, né? Então, esse é um ponto bem interessante das dominações. Outro ponto interessante das dominações é que ela tem uma conexão muito forte com a sexualidade humana e com as fraquezas da carne, mas que também ocorre um pouco em outros coros, mas nesse particularmente ocorre de um modo muito intenso e agressivo, porque, falando mais uma vez dos anjos caídos, se a gente vê essas práticas em que há uma vivência na busca de práticas, vamos dizer, ocultistas, né, que tem rituais sexuais e sacrifícios humanos, essas coisas, você tem uma ligação forte com dominações aí. Então, você tem, ao longo da história da humanidade, grupos que se propagaram essas práticas como forma de dominação, de exercer o poder, se conectar com essas correntes negativas, digamos. Você tem dominações aí, então as pessoas muitas vezes são seduzidas nas suas vamos dizer, suas fragilidades, mas que a coisa vai se aprofundando, né? E quando isso vai se vai num caminho de aprofundamento, né? E de acúmulo de poder, de domínios, é onde a coisa fica pesada. Então, esses movimentos ocultistas
ao longo da história, mais pesados, que envolvem práticas ritualísticas, tanto sacrificiais quanto sexuais. Elas têm as dominações e o modo como ela se conecta para fisgar seus adeptos através também da energia sexual e da pulsão de morte. É isso que você tem nos Anjos Caídos das Dominações. E no espectro positivo você tem, né, certamente, aí São Francisco de Assis, Santo Afonso Ligório, São Vicente de Paula, Santo Inácio de Loyola. Esses grandes fundadores, eles tinham um grande auxílio, né, uma grande orientação às dominações. Não só os fundadores, mas as suas... Não só os fundadores, mas as suas... na continuidade, né, dessas ordens, desses movimentos. E outra coisa muito interessante das dominações é que pela ação positiva sobre a humanidade, né, há uma conexão muito forte com o Espírito Santo, os carismas, os dons, de um ponto de vista mais amplo. Ela, no sentido do serviço, da revelação, do impacto mais amplo, ela vem pelas dominações. Então, os dons carismáticos do Espírito Santo, que são dons de serviço, quando eles são realmente impactantes e que fazem uma diferença, elas vêm pelas dominações, né? Então você tem esse contraponto aí, desse lado negro nefasto, e também desse lado positivo, desse acréscimo, enriquecimento, seja pelas ideias, pelas estruturas, seja pela proposição de práticas ou pela vivência dos carismas. Então aí está as dominações. O quarto coro angélico, o primeiro coro da segunda hierarquia, nos ares. O quinto coro dos anjos. Aí vamos a uma questão um pouco polêmica, que eu vejo que o que eu vou falar vai um pouco contra o que tem sido pregado e que eu tenho visto aí ultimamente, e que não está, assim, eu não entendo que isso esteja em discordância com o Pseudo Dionísio, nem com outros, o próprio São Paulo, até porque isso não é muito sistematizado nem na tradição, nem na revelação, né? Mas o quinto coro dos anjos, que está no centro, né? Se você olhar, pensar os 9 coros, o quinto está no centro. Eu entendo que o quinto coro dos anjos é o coro das potestades. E por que as potestades? Por conta do embate, né? Você tem esse drama do embate, esse drama da economia da salvação, né? Já o mundo, ele já é sob o poder das trevas, né? Lá, quando Jesus foi levado lá no alto, em Jerusalém, foi dito para ele que todo o mundo já é sob o poder do maligno, é tudo é do maligno, né? Nesse ponto da economia da salvação, da história da salvação, tudo já é sob o poder do maligno. Então, você tem esse confronto no centro. Daí as potestades, está ali no centro, nos ares. Nesse confronto, tanto no sentido do coro celeste das potestades, quanto o coro caído. Então,
conduzindo esse drama desse embate. Isso vale nos movimentos maiores, mas também para cada indivíduo, principalmente quando ele tem uma projeção, uma relevância maior, né? Então, nessa dimensão do embate, você tem esse porto das potestades. E vamos ao sexto coro, terceiro da segunda hierarquia, temos o coro dos principados. E aí, por que os principados? Ele está na segunda hierarquia, né? O sexto coro. Nos ares, né? Os principados, ele tem uma relação com as estruturas de poder, de riqueza e poder, né? De riqueza e poder, no sentido de um ordenamento da riqueza e do poder. E ele, para ser bem exercido com desígnio, ele passa pela obediência, pela verdade, por Maria. Então, quando é conferido, né, por um desígnio de Deus, o poder e a riqueza, ou a riqueza, por meio dos principados, isso é feito no contexto da obediência, da verdade, da justiça e de Maria. Aí é plenamente exercido no sentido de favorecimento do plano de salvação de Deus para a humanidade. E por outro lado, você tem a subversão, né, disso, né? Os principados também nos ares, também eles trazem uma deturpação do uso do poder e da riqueza, né? Os principados caídos. E aí você tem essa ação dos principados junto com potestades e dominações nas estruturas opressivas, estruturas de poder opressivas, nesse sentido dessa hierarquia, né? Dominação, potestade e principado. Eles que compõem as estruturas opressivas sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a história. E os bons principados suscitam aquelas pessoas que podem, tanto pessoas como estruturas, né, abençoadas, que podem trazer um refrigério nesse contexto. E aí, só voltando a uma questão das potestades, né, o quinto coro, que eu falei que está no centro. Agora, se você olhar os dons do Espírito Santo, né, que são os 7, o dom central também, central no sentido de seus centro dos 7, né, o quarto dom é a fortaleza, que é o dom das potestades, é o dom do embate. Então, há um paralelo aí entre a presença das potestades do quinto coro e o dom da fortaleza, seu quarto dom do Espírito Santo. Também nesse sentido. Vamos à terceira hierarquia, os seus 3 coros, né? O sétimo coro, primeiro da terceira hierarquia, coro das virtudes. São os milagrosos, né? Os taumaturgos, os santos taumaturgos, Santo Antônio, São Padre Pio, tiveram muito auxílio das virtudes. E as virtudes, ela está ligado, ela é o primeiro da terceira hierarquia, ela está nesse campo da terra, né? Então, porque é céus, ares e terra, no sentido de onde se desenvolve, né? Se a gente pode pegar um paralelo aí com a igreja
militante, a padecente, a triunfante. Tem um paralelo aí, né? Então, as virtudes estão no contexto da igreja militante. E a igreja militante é o centro da igreja. A igreja que foi fundada por Jesus lá, né? Todo aquele processo de fundação, desde a quinta-feira santa, quando ele sopra o Espírito ressuscitado, depois a vinda em Pentecostes, você tem todo esse processo de criação da igreja. Mas a igreja é algo da dimensão da terra, no sentido do centro, o coração da igreja está na terra, não está no céu. O que está no céu é Deus. Deus está no céu. Agora a igreja, com a sua imanência e transcendência, né? Corpo místico de Cristo, corpo imanente, né? Ele está, o centro da igreja, do drama da igreja, está na terra. E daí as virtudes, elas zelam por essa igreja. Você tem aí uma forte ação das dominações na igreja, dos três coros da primeira hierarquia nem se fala. É muito forte, né? A ação dos serafins, querubins e tronos. Mas olhando as outras duas hierarquias, você tem as dominações, tem uma ação muito forte, boa, positiva sobre a igreja. E as virtudes são são os coros que têm a ação predominante sobre a igreja. No sentido da igreja como um todo, mas seria um papel mais da primeira hierarquia e das dominações, mas no sentido dos membros da igreja. Elas que trazem os membros para fazer parte do seu corpo místico da igreja, que integram, né, os ramos na árvore. As virtudes fazem isso. Então é bom ter essa percepção que, apesar de se falar hierarquia, não existe algo menor nesses coros, nessas hierarquias, porque esse papel das virtudes é algo impressionante, assim, é algo fortíssimo, né? E aí você tem um paralelo, mais uma vez, com as dominações, que é um embate muito forte no campo das virtudes com relação à concupiscência da carne, né? Aí você tem em São Patrício, São Bento, São Francisco, como eles têm relatos, né? Como eles se imolaram ali, se jogando nas roseiras, para lutar, né? Eles que tinham tão forte essa aderência com esse coro das virtudes, e também com as dominações, né? Mas esse embate é muito do campo das virtudes, esse embate do santo, esse embate da busca da santidade. Ela está numa dimensão do coro das virtudes. Essa ação das dominações, né, como eu falei, ela está, quando ela age nesse campo, ela age já numa consolidação do trabalho feito pelas virtudes, pensando no ponto de vista positivo, no sentido da transcendência, né, daquilo que se ofertou a Deus. Ou no campo negativo, e é eminentemente algo das dominações, né, em tirar tudo aquilo que é negativo disso e o exercer como instrumento de poder e de dominação, né, mas voltando às virtudes, que é o que a gente está falando aqui, nas virtudes você tem alguns elementos muito interessantes. Nas virtudes aqui você tem a realização da santidade, a realização da presença na igreja, a realização dos milagres, a plenitude dos talentos, das capacidades em prol da igreja, em prol da salvação da humanidade.
Você tem muito auxílio das virtudes nisso. Então, falando já um pouco do contexto da terceira hierarquia, na relação do homem, né, com esses coros, as virtudes começam a agir mais quando aquela pessoa ele começa a ofertar seus dons, seus talentos para a igreja, seja diretamente fazendo parte, né, da estrutura eclesial, seja como leigo, ou seja de algum outro modo no campo da salvação, como em outras dimensões leigas profissionais, mas tendo um impacto positivo no plano da salvação, né, através de seus talentos, suas capacidades. E as virtudes no texto não é à toa, né? A fé, a esperança e a caridade, como dons do Espírito Santo, específicos, né? E as virtudes cardeais também, prudência, temperança, justiça e fortaleza, são muito favorecidos por esse coro. E vamos ao oitavo coro, os arcanjos. Isso aí ninguém tem dúvida, né, que são o oitavo coro, os arcanjos, e a relação com os indivíduos, né, como é que se dá isso, né? Eles estão no campo da terra, esse coro também, né? Se lembre-se, todos eles estão diante de Deus, mas o campo de ação dos arcanjos do oitavo coro, junto com os outros da terceira hierarquia, é a terra. Então, os arcanjos, eles têm uma ação de embate, né? Você vê, ele é o centro do terceiro coro, tal como a potestade é o centro do segundo, desculpa, o centro da terceira hierarquia, assim como as potestades são o centro da segunda hierarquia. Então ele tem também essa dimensão do embate espiritual, aquilo que São Paulo fala, né, em Efésios, não é contra o inimigo de carne e osso. Agora, no contexto dos arcanjos, essa ação ela se dá mais numa dimensão do indivíduo, enquanto que nas potestades se dá numa situação mais ampla, nas batalhas mais amplas, né? Esses embates mais, né? E até quando envolve indivíduos, são indivíduos que têm repercussões mais amplas sobre toda a dinâmica da salvação, da história, no caso das potestades. No caso dos arcanjos, é uma ação da confrontação, do embate para fazer valer a vontade de Deus em prol da salvação, pensando nos indivíduos, né? Então, os arcanjos, eles trazem isso, e também ele traz também essa dimensão da vida ascética, também se relacionando com potestades, porque a potestade ela traz num outro nível, num nível mais alto, né? A ascese mística, ela está muito, aqueles santos ascetas e místicos, né? Eles têm essa interferência positiva das potestades, né? E negativa das potestades caídas, para atrapalhar, mas muito mais na dimensão da positiva das potestades. Os arcanjos também, né? As orações, os sacrifícios, eles são desenvolvidos junto com os arcanjos. As orações, os sacrifícios são ofertados a Deus, né? E do mesmo modo que subindo um coro, nas virtudes você tem as provações, vivenciar as provações, né? Você tem o auxílio das virtudes nas grandes provações. Mas nos arcanos você tem os sacrifícios e os sacrifícios e as orações. E os arcanos trazem uma coisa muito interessante também, né? No caminho rumo ao céu,
na revelação da nossa real natureza de cada um, né? Os arcanjos, eles nos comunicam a nossa real natureza. E o que vem a ser isso, né? O Santo Tomás de Aquino, ele fala que cada anjo é de uma espécie diferente. Das miríades de anjos que tem, incontáveis anjos, contáveis para Deus, mas para a gente incontáveis, né? Anjos que tem, cada um é de uma espécie, é como se um anjo fosse uma abelha, outro fosse uma baleia, outro fosse um esquilo, um mal falando, né? Ou seja, eles não são indivíduos, mesmo os anjos do mesmo coro, cada um é único. E aí a gente vai no Evangelho, a passagem que Jesus é questionado sobre uma mulher que teve 7 maridos, né, da mesma família, que morreram sucessivamente. Os fariseus perguntavam com quem? Agora estou indo, foram os fariseus e os saduceus. Talvez os saduceus porque eles não acreditavam na vida eterna, né? Acho que foram os saduceus que fizeram essa pergunta para Jesus. Não acreditavam na ressurreição, em anjos e tal. Acho que foram os saduceus que fizeram essa pergunta para Jesus, foi colocar na prova. Estou em dúvida, mas vamos lá. Ele fala, Jesus fala, que pergunta, né? Eles perguntam, né, para Jesus, com quem ela, na ressurreição, com quem elas vão se casar, com quem essa mulher vai se casar, qual dos 7 irmãos, né? E Jesus falou, na ressurreição não se casam nesse ano de casamento, pois sereis como anjos. E aí é que isso aí é importante, porque os sereis como anjos, né, que Jesus fala aí, tem tudo a ver com o que São Tomás de Aquino fala, dos anjos como cada um sendo uma espécie, e com o que os arcanjos trazem, que é esse ser algo único, que seremos na plenitude, né, no céu. Aquilo que São Paulo fala também, que é algo que a gente nem imagina a grandeza do que vem a ser, mas seremos como anjos, seremos cada um de nós que fazemos parte da raça humana, da espécie humana, na plenitude seremos como anjos, cada um de uma espécie. Então não tem como intercambiar casamento ou ter essa relação, ou qualquer outro tipo de relação, porque seremos algo único diante de Deus. E os arcanjos, o coro dos arcanjos, eles nos auxiliam a encontrar isso, essa nossa nova realidade, o homem novo. Mas não só o homem novo convertido, mas o homem novo na plenitude. Né? Também essa ser criança também, né? Porque essa criança cujos anjos estão diante do trono de Deus, que se abandona a Deus, os arcanjos nos ajudam nisso, em enfrentarmos as coisas nessa plenitude. E finalmente o coro dos anjos. O coro dos anjos, né? E aí é bom a diferenciação, tá? Os anjos da guarda, eles não são necessariamente do coro dos anjos, pode ser de qualquer dos coros. Porque ser anjo da guarda é um grande privilégio que Deus concede aos anjos. E qualquer um das 9 hierarquias pode ser anjo da guarda de alguém. E aí, então um papa, um grande santo vai receber um serafim, uma pessoa normal vai receber um anjo? Não necessariamente, porque do mesmo modo que Jesus se despojou, né, tá lá no início da carta dos Filipenses, eu acho, né, essas pessoas da sua natureza divina para cumprir a sua missão que o Pai designou para ele, né, na sua encarnação, os anjos também se despojam da sua grandeza para ser anjos da guarda. Não que eles fiquem menos do que deveriam ser para ser anjos da guarda. Eles mantêm muita coisa, mas eles meio que se igualam, entre aspas, no atributo de anjo da guarda, como Jesus se igualou
aos homens para ser homem. Então é um paralelo interessante, né? Jesus é o homem perfeito, né? Na sua encarnação, um homem igual em tudo ao homem, menos no pecado. Mas é o homem perfeito, né? Então o anjo da guarda é o anjo perfeito, né? Todo anjo é perfeito, mas no sentido assim do anjo da guarda, e todo ele segue um critério de perfeição de anjo da guarda, né? Você pensa assim, tudo que o Jesus fez com um homem, como ele era mais do que qualquer homem, né? Mesmo padecendo as dores da natureza humana, então essa perfeição, o anjo da guarda também, ele se despoja, mas ele preserva essa grandeza que permite ele exercer a sua guarda, né, do seu protegido. Mas aí o coro dos anjos, que é um coro, né, que ele tem atribuições, né, independente de ser um anjo da guarda ou não, o coro dos anjos ele tem ações específicas para as pessoas, né, para a humanidade na salvação. E do modo que os arcanjos, o oitavo coro, ele tem uma dimensão mais do enfrentamento, o anjo tem uma dimensão de defesa, né? Os anjos no ouro coro, nessa dimensão da terra, eles estão ajudando os indivíduos a se defender do mal, a vivenciar a sua natureza humana de um modo protegido, a preservar a sua realidade no seu caminho. Então, esse é o coro dos anjos, né? Ele tem uma dimensão da vivência da plenitude do humano. Do mesmo modo que o arcanjo ele já conecta com o eterno, o anjo nos conecta com o nono coro, o anjo do nono coro. Então, em uma situação específica, você pode ter um anjo que não, o seu anjo da guarda, que pode vir estar te auxiliando a lidar com a situação, né? Uma situação difícil, você vivenciar aquilo com humildade, com entendimento do seu papel, da sua posição diante de Deus, né? Da grandeza de Deus, de vivenciar a condição humana. Ele ajuda, o nono coro ajuda na vivência da condição humana. Ele vem para isso. Esse coro tem esse papel, né? E ele auxilia os anjos da guarda nisso, aos anjos, todos eles, né? Todos nove coros, eles auxiliam o anjo da guarda, eles trabalham junto com o anjo da guarda de cada indivíduo, mas em temas específicos. O nono coro, a vivência da humanidade. O oitavo coro, a vivência da sua piedade, da dimensão já da plenitude aqui, né? A dimensão do nono é mais a misericórdia, a do oitavo é da piedade. A do sétimo coro, das virtudes, ele já coloca, né, pensando na dimensão da terra, né, céus, ares, terra. Da terra, ele já, porque o nono e o oitavo, ele está muito trabalhando no indivíduo para o indivíduo, é o caminho de cada um, indivíduo, né? Claro que sempre tem a sua inserção familiar, sua inserção do seu local, das suas relações, mas é muito centrado no indivíduo, o nono e o oitavo. O sétimo, ele já está numa dimensão de serviço de igreja, então ele te insere no corpo místico, né? O sétimo, os santos virtudes, eles chegam para ajudar a colocar os seus talentos, suas capacidades
as virtudes, seus dons, né? Dialogando lá com as dominações, com o quarto coro, pensando nos milagres, naquilo que, na transcendência, né? Naquilo que você faz, e seja grandes feitos milagrosos dos grandes santos, as bilocações de Santo Antônio, seja até pequenos milagres do dia a dia, em prol, não de si, mas do corpo místico de Cristo. A virtude está nesse, da manutenção do corpo místico de Cristo. São as três dimensões da Terra. Os principados, primeiro coro, o terceiro coro da segunda hierarquia, o sexto coro dos anjos, o sexto coro, né? Ele já está olhando os agrupamentos do ponto de vista mais amplo, assim, seja estruturas de riqueza ou de poder, entendeu? Então, quando você tem mobilização de estrutura de riqueza e de poder, você tem principados auxiliando. E isso aí é resolvido e tratado já na dimensão dos ares. Isso é uma coisa importante se entender. Para bem e para mal, a construção, a manutenção da riqueza e do poder está na dimensão dos ares. Por isso São Paulo fala que a batalha está ali. Né? A construção da igreja está na dimensão da terra, que é com as virtudes da igreja, do corpo místico de Cristo e do corpo místico. Agora, a construção das estruturas de poder e riqueza, elas estão na dimensão dos ares. Né? Outro ponto das virtudes, né, que eu falei, né, as grandes provações que são passados em fazer parte do corpo místico, né? As virtudes trabalham isso. Agora voltando lá aos ares, potestades, subindo na hierarquia, né? Então, mais uma vez, grandes estruturas, potestades, embates, ascese mística, é isso. Dominações, são os dons, são dons, mas eles já são dons do ponto de vista positivo, são aqueles dons que mobilizadores de eras, são os dons de um São Francisco, né? São esses dons mais fortes. E finalmente você tem primeira hierarquia, né? Os tronos que dão a vida e pela humildade te permite ser receptáculo de Deus. Né? As querubins te configuram a Cristo e os serafins te trazem a vivência do amor. É isso. Panorama geral das 9 hierarquias, os 9 coros, das 3 hierarquias e como interage com os indivíduos. Estou publicando isso, né, no meu canal totalmente não tem visibilidade, mas para partilhar esse conhecimento um pouco, tem mais coisa aí que a gente podia ver, pensar, falar, mas é isso. Deus sabe o que fazer com essa informação, naquilo que for relevante, que as santas virtudes deem o bom andamento a isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.